Gym Podcast Brazil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brazil. Gente, oi Cedric, que bom ter você aqui de novo, depois que você andou sumidinho aí, um episódio só, mas eu senti sua falta, cara, não some assim de novo não. Pois é, Icaro, vida corrida no final de ano, né, geralmente é quando acontecem as competições, e aí você e todo mundo sabe que eu tenho minha escola e os atletas estão competindo, ou tá tendo os campeonatos nacionais e eu estou arbitrando, e aí, infelizmente, às vezes, né, nossas agendas não batem, e aí, enfim, né, você ficou sozinho, mas você ficou numa excelente companhia, que foi a do Caio Souza, né? Me conta aí como é que foi entrevistar ele sozinho. Ai, vou confessar que eu fiquei um pouquinho nervoso, assim, né, o Caio, né, cara, a nossa joia da nossa ginástica artística masculina, e cara inteligentíssimo, foi um papo muito bom, acho que o pessoal gostou, né? Os views desse episódio indicaram isso, pelo menos, mas eu fiquei nervosinho, mas passou, foi massa. Agora você não some de novo, não, você não me deixa sozinho mais, não. Pode deixar aí, Icaro. Tanto que eu já estou aqui hoje e a gente tem uma entrevistada muito, muito interessante. Quem será que é, hein? Quem será, né? Então vamos, Icaro, né? Ela é atleta da seleção brasileira, ela treina no CT, no Rio de Janeiro, com o Chico. Ela teve uma carreira juvenil muito incrível, né? Uma juvenil muito promissora. Ela foi sétima por equipes no Mundial de 2019, que foi o primeiro Mundial Juvenil. Ela tem mais de 10 medalhas em nacionais juvenis em competições importantes, como o Gessolo e a Wolga. Porém, a carreira adulta dela, né, tem sido aí marcada por lesões, e essas intercorrências assim, acabaram afastando ela dos grandes pódios, né, que ela poderia ter. Mas, como adulta, ela foi campeã pan-americana de solo e por equipes em 2021 aqui no Rio de Janeiro. E ela ainda foi campeã por equipes sul-americana em San Juan, na Argentina, em 2021. Então, ela ficou, inclusive nessa competição, ela ficou com bronze na trave e no solo. Mas, com um currículo desse, né, o Ícaro, de quem que a gente está falando? Senhoras e senhores, com vocês, Ana Luísa Lima. Seja bem-vinda, Ana. E aí, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A gente que agradece o seu carinho, ter aceitado, se disponibilizado em vir bater um papo aqui com a gente. Claro, sempre que precisar, estou aí. Ah, isso aí, né? Que bom. Então já vamos direto pro papo, né, Ana? A última vez que a gente conversou foi lá no Troféu Brasil, né? Você estava muito otimista e até brincou que iria se empenhar muito agora aqui nesse região e no próximo ciclo também, para que não coubesse mais medalha nesse peito, né? Você ficar até com o pescoço caído, assim, de tanta medalha que você carregar nesse pescoço seu. E agora, infelizmente, algumas semanas atrás, a gente teve essa infelicidade, né, no brasileiro, lá em João Pessoa, que te tirou mais uma vez das competições por enquanto, né? E daí eu tenho duas perguntas para você, assim, de cara, que eu já queria que você respondesse elas de cara, né? A primeira, talvez seja a maior dúvida dos gym fãs do momento, que é: você continua na ginástica? E a segunda é: quando você volta a competir? Claro que eu vou continuar. Eu acho que tanta coisa aconteceu comigo que é até errado eu pensar em parar e desistir, sabe? Porque eu consegui passar por tanta coisa e isso não é nada comparado ao que eu já passei, o que eu já superei. E provavelmente, acredito que ano que vem, a gente resolveu nessa recuperação minha estender um pouco o prazo para que eu possa estar 100% quando eu voltar, para que não tenha, sabe, uma queixa de qualquer coisa que possa gerar alguma outra lesão. Então, a gente vai estender um pouquinho, mas obviamente ano que vem já vou voltar com tudo e especificamente o mês eu não vou conseguir dizer, mas ano que vem já vou poder competir novamente. Feliz ouvindo isso.
Que bom, Ana. Eu estava lá no momento que você machucou, foi um susto, assim, mas eu queria que você detalhasse, assim, o que aconteceu naquele dia, assim, você estava Uhum. no aquecimento, você já sentiu alguma coisa, ou foi só na hora que você fez lá o duplicado mesmo? Como que foi? Na verdade eu não tinha nenhuma queixa mesmo nesse pé, sabe? Muito diferente do outro Aquiles, que eu tinha dor realmente, e aí aconteceu a fatalidade, né, de ter machucado. Mas dessa vez foi muito diferente, a gente fala não tem explicação mesmo, é só uma fatalidade. Na hora eu senti, eu já sabia por conta de eu já ter outra lesão no outro Aquiles, e aí eu olhei e já falei, ixi, não vai dar para continuar. Mas foi um momento muito difícil para mim, aquele dia foi muito difícil. Porém, no outro dia eu já estava muito melhor, pensando, conseguindo pensar as coisas melhores e disposta a seguir em frente, passar por isso mais uma vez. Agora, Ana, uma imagem que chocou muito, né, naquele momento, né, estava sendo televisionado e milhares de pessoas acompanhando, uma imagem que chocou muito foi a sua acompanhada da Jade e da Flavinha ali, né, suas colegas de equipe, elas lá foram tentar te acalmar, mas acabou que elas desmoronaram ali, choraram junto com você, né, foi realmente muito chocante. A gente não sabia quem chorava mais, se era a Jade, se era a Flávia, se era você, e ela acabou ali que isso te consolou mais ou te deixou mais afoita, assim, né? Como é que foi essa conversa entre vocês? É porque você já sabe, né, o quanto eu sou próxima das meninas e tudo mais. E quando acontece alguma coisa, não só comigo, ou até mesmo com elas, a gente sente da mesma forma, sabe? Elas estavam lá, me ajudaram muito, me consolaram muito, me apoiaram muito, Flávia. Só que, sabe, quando eu olhei no olho da Flávia, assim, e eu estava, sabe, tomando conta da situação que eu estava naquele momento, eu não consegui conter, sabe, o choro de ver assim, porque eu sei que elas sabem pelo que eu passei, porque elas também passaram por isso. Então, é a primeira vez que eu sinto como se as pessoas, no caso elas, soubessem o que eu estava passando, por isso elas sentem tanto também. E aí, quando ela viu que eu comecei a chorar mais, que eu estava mais emotiva, ela também ficou mais emotiva, tanto ela quanto a Jade, que a gente sabe torce tanto uma pela outra e a gente sofre muito quando acontece algum tipo de lesão, qualquer acidente mesmo, umas com as outras, porque a gente tem essa de prezar muito, sabe? No CT e tudo mais, sabe? Pelo que cada uma passou. Então é realmente muito triste, assim, ver uma coisa dessa acontecendo novamente, tanto para mim ou com qualquer uma delas, a gente ia sentir da mesma forma com que elas sentiram comigo lá naquele momento. Mas sim, eu estava me sentindo acolhida por elas. A Flávia chegou aí comigo no hospital e foi muito bom. Muito bom saber que elas estão comigo a qualquer momento, a qualquer situação. E ali, horas, né, após a lesão, você já foi diagnosticada com a lesão, né? E que lesão era essa exatamente, assim? Qual que foi o diagnóstico que eles deram para você? Uhum. Assim que eu cheguei no hospital, eles já tinham feito os testes mesmo de, sabe, para ver. Tem alguns testes que eles fazem com a fisioterapia mesmo para ver se rompeu o tendão de Aquiles, se não rompeu. E aí praticamente já tinha dado, só que a gente precisa, né, do laudo médico e da ressonância para realmente ter certeza. E aí chegando no hospital, só com a palpação mesmo, eles já sabiam que tinha rompido o tendão de Aquiles. O médico chegou e falou assim: olha, rompeu o tendão de Aquiles, não vai precisar fazer exame, mas a gente tem que fazer por conta da cirurgia, para ver como vai ser a logística e tudo mais. E aí eu já logo fiz o exame e já foi logo, já tinha certeza já que tinha rompido o tendão de Aquiles. Eu imagino a dor que você deveria estar sentindo naquela hora. Na real, eu não sentia tanta dor, sabe? Eu senti na batida, mas acho que, sabe, quando eu tava com tanta adrenalina que praticamente não sentia dor. Mas chegando no hospital, eu tomei remédio, então ajudou bastante. Mas, Ícaro, não dói muito. Eu já tive também, já rompi meu tendão de Aquiles. O tendão ele não é vascularizado, então, assim, a dor é muito mais de tristeza de você saber que Isso, vai ter que exato. fazer cirurgia. Nossa, é horrível. O pós-cirúrgico ele dói mais. Mas no meu caso foi um caso bem atípico,
porque depois de eu ter rompido o tendão de Aquiles, eu consegui andar normalmente, fazer as coisas entre aspas normalmente, sabe? Normalmente, quando você rompe o tendão de Aquiles, você não consegue fazer nada, mexer o pé, não consegue fazer nada. Eu fiquei 2 semanas conseguindo andar, conseguindo fazer as coisas e treinando, entre aspas, também. Mas foi um caso bem atípico mesmo, esse meu tendão de Aquiles, que chegou até a ser estranho, assim. Misericórdia, nossa senhora, gente, eu até arrepio, assim, Uhum. eu não tenho nada, assim, graças a Deus, nem um dedo eu quebrei na Graças a minha Deus. vida. Mas eu imagino, assim, a dor que deve ter sido. Ah, e agora, já que você contou que a Flávia foi no hospital, como é que era, assim? Vocês conversavam sobre, tipo, sei lá, vamos mudar de assunto aqui, Flávia, vamos falar da Aham. série que a gente está assistindo, para ver se você distrai um pouco. Como que tava? Como que foi esse apoio, Claro. esse incentivo? Acho que foi desde sempre, assim. Quando eu cheguei no CT, elas me abraçaram de uma forma que nem eu estava esperando, sabe? E acabou que a gente começou a ficar mais próxima, a gente torcia muito uma pelas outras. E quando eu cheguei, eu comecei no CT, eu estava com a lesão do joelho. E eu lembro que a Flávia, ela treinava muito sozinha, ela passava mais tempo treinando que as outras. Então, as outras iam embora e eu pensava, Flávia, não quero deixar a Flávia sozinha aqui. Aí eu comecei a ficar esperando ela até ela terminar o treino. Aí ficava eu, o Chico e a Flávia. Aí eu ficava assistindo ela treinar enquanto eu não podia. Aí, quando aconteceu o contrário, que ela machucou, ela ficava esperando para não ficar sozinha e começou, tipo, a gente começou a ter essa amizade mais próxima, assim. Então, por a gente se ver todos os dias, saber o que uma e a outra passa, assim, a gente acabou se tornando mais próxima e torcendo muito, apoiando muito umas às outras. Principalmente eu e a Flávia, assim, que a gente tem uma rotina de treino mais parecida. Então, ela tá ali comigo aquele momento, eu acho que ela e a Jade não tinham pessoas melhores para estar me acompanhando, porque eu sei quanto eu confio muito nelas, eu sei o quanto elas, sabe, prezam por mim e realmente cuidam de mim e querem o meu bem. Então, saber que eu estava com elas ali e também a equipe do Minas, a nossa fisioterapeuta Fernanda, fez toda a diferença para mim. Nossa. E depois dessa lesão diagnosticada, partiu cirurgia, né? Você consegue detalhar para a gente como foi esse procedimento que você realizou? Salvo engano, você realizou em Belo Horizonte, né? Já com assistência do Sim. Minas. Uhum, isso. É, eu vim para Belo Horizonte para fazer essa cirurgia e foi ótima, na verdade. Não utilizei o mesmo método que eu tinha utilizado no outro Aquiles. Eu usei um menos invasivo, na verdade, que é um corte igual ao do Caio, que ele é na horizontal. Não é igual eu tinha feito, que ele é um pouco maior, que tem que abrir mais. Nesse caso, foi um corte menor, que ele coloca, na verdade, uma máquina para puxar o tendão e aí realmente amarrar. E fechar, então, acaba sendo menos invasivo e a recuperação também está sendo ótima, assim. A cirurgia foi ótima, tinham ótimos profissionais, que foi a equipe aqui, foi a equipe do Minas mesmo, que foi o Matheus, nosso médico aqui do Minas, o Bruno e o Otaviano. Então, só tinham especialistas na área mesmo, e eu fui totalmente cuidada por eles, estou sendo ainda, porque eles têm me acompanhado no dia a dia. Estou muito segura, estou sentindo que, na verdade, essa recuperação está sendo melhor que a outra, assim, tanto como eu falei no começo. É um caso muito atípico, meu pé, tô sentindo super bem, mesmo depois da cirurgia, pouquíssima dor pós-cirúrgico, e tem feito toda a diferença aqui essas semanas que eu tô aqui no Minas. Ana Luísa, o rompimento foi total? Foi total. Por isso que muita gente achava que não tinha sido por conta de eu estar andando, fazendo as coisas e tudo mais. E aí, mas não, foi realmente total. Foram 4 centímetros de distância que ficou. Nossa, Socorro. deu um gap Uhum. considerável, né, entre um pedaço do Isso, tendão e outro. considerável. Então, eles falam que eu conseguia fazer as coisas por conta que minha perna estava tão forte, minha panturrilha, e eu sempre trabalhei muito essa coisa de footcore lá no Rio com o Léo e tudo mais, que por Uhum. isso realmente eu conseguia continuar fazendo as coisas mesmo sem tendo de Aquiles. Entendi. Muito legal esse Ana, depoimento. eu ia Uhum. perguntar, Ícaro, se a cirurgia, até a outra, né, já pensando na outra que também foi de Aquiles, ela te limitou de fazer
alguns movimentos, né? Que, por exemplo, a Flavinha não sentiu mais o esticado confortável na trave, né? Porque, tipo, a mobilidade do pé, ela não volta. Sim, você vai voltar a ser uma atleta, todo mundo, né? Obviamente, a Vanessa Ferrari teve problemas aí e voltou. Mas tem alguns atletas que ficam com mobilidade limitada e acabam, tipo, trocando um pouco as acrobacias e tal. Você sentiu alguma dificuldade já com a outra cirurgia que talvez piore com essa de agora? Tipo, falando de, entendeu? De elementos com chegadas de frente, Entendi. tranquilo. Uhum. Entendi. Na verdade, a Flávia, ela já tinha pouca mobilidade no pé. Então, são casos diferentes. Eu tenho bastante mobilidade, eu tenho uma frouxidão ligamentar. Então, eu tenho bastante mobilidade, bastante parte do meu corpo, assim. Minhas articulações são bem flexíveis. Por isso que acaba tendo alguns tipos de lesão e tudo mais. Porém, dessa lesão do Aquiles antigo, talvez no começo. Mas aí, quando eu comecei a fazer acrobático de novo, comecei a forçar mesmo, sabe? Comecei a sentir ele voltar ao normal, não tinha muito problema. Mas ele tem uma pequena limitação, assim. Mas não é algo que tem me limitado. Eu sei que isso pode ser uma questão de tempo, né, para você voltar a incluir na sua série alguns elementos como o duplo twist carpado, ou até o próprio duplo esticado, que foi a causa dessa cirurgia. Mas alguma coisa você já perdeu a segurança e já calculou assim na sua cabeça, nossa, esse aqui, não sei, de repente uma dupla no salto, ou não sei, algum outro elemento de trave mesmo, que também exige ali uma precisão na aterrissagem, assim, já tem alguma coisa que já te incomoda? Eu acho que não o elemento em si, porque eu pretendo voltar mais forte e meu Aquiles, do jeito que foi, os dois que foram remendados, eles não tem jeito de eles grudarem de novo, mais não. Então eu não tenho preocupação quanto a isso. Nossa preocupação é sobre carga de treino, porque como vocês sabem, eu tenho já algumas lesões aí, então eu não posso talvez ter uma carga de treino tão alta, tanta batida que possa acabar me dando alguma dor crônica que eu não vá conseguir no momento que eu preciso realmente mostrar a série, fazer, competir, que eu tenho algum problema maior. Então, a nossa preocupação é a carga de treino em si, não algum elemento, tipo, vou deixar de fazer isso por conta do tendão. Não, mas a carga Uhum. de treino a gente tem que controlar nessa fase. E quando você fala carga de treino, algum treino específico, por exemplo, preparação física, eu creio que não seja, ou treino de crava, o que você acha que pode ser esse treino que dificultaria a sua carreira agora? Na verdade, acho que o Chico tem planejado séries assim já, pensando que eu não posso ter muito impacto. A gente tem feito meio que, sabe, um planejamento mesmo, para pensar, tipo, aqui eu vou poder fazer, é no solo que a gente pretende, eu preciso fazer impacto porque eu tenho potencial de fazer uma série difícil. Mas na trave eu não preciso ter tanto impacto. Por exemplo, eu deixei de fazer o flick esticado na trave por conta do impacto. Como eu tenho já o Aquiles, era um elemento que acabava piorando por conta da repetição. Por exemplo, se eu tenho que fazer 6 séries de trave, eu vou ter que bater todos os dias. Eu vou bater meu pé todos os dias naquele elemento, que consequentemente vai piorar essas dores, sendo que eu posso fazer um flick layout que não tem tanto impacto. Então é essa carga de treino, sabe? Ser inteligente nessa questão de tipo, isso eu tenho que fazer e isso aqui talvez eu possa mudar por um outro elemento que não vai fazer tanta diferença. Eu tenho que ter uma série consistente para que eu possa conseguir treinar ela todos os dias sem ter alguma outra lesão, algum problema maior. Basicamente Entendi. é trabalhar mais com qualidade do que com quantidade, né? Tipo, Isso, exato. fazer, por exemplo, o próprio duplo esticado, não é um elemento tão leve, é um elemento pesado. Então, fazer, sei lá, vamos fazer 3, mas eu quero 3 ótimos, em vez de fazer 6. É isso. Tem que ser. É difícil, é fácil na teoria, mas na prática às vezes acaba sendo meio difícil. Porque é claro que tem aqueles dias que você tá morta e você não consegue fazer, tá? Tem que repetir, tem que repetir. Mas a gente também tem que se posicionar e falar assim: eu conheço meu corpo e eu sei que se eu fizer mais um, acaba que vai piorar, eu não vou conseguir fazer amanhã. É isso que a gente não quer. A gente quer ter um treinamento consistente para que todos os dias eu possa fazer sem piorar o que já, né? As questões que eu já tive.
a situação atual. Super entendido. E É. agora, em relação à sua recuperação, eu sei que ainda é um pouco cedo para a gente tratar, até porque da data que a gente está gravando esse episódio, não tem nenhum mês que você está operada, é, Uhum. mas já deu para sentir um pouquinho da recuperação, como é que está, pelos seus exames e pelas suas consultas médicas, qual é o feedback que você tem ouvido dos especialistas? Tem sido um ótimo, tem sido, tá sendo uma ótima recuperação, na verdade. Tô conseguindo evoluir muito rápido. Como eu falei, eu já passei por isso tantas vezes que eu acabo entendendo e respeitando o processo. O tempo que era para eu ficar parada, eu fiquei parada. É claro, é muito difícil, gente, ficar parada sem fazer nada, é muito difícil para mim. Eu ficava me coçando, mas o máximo que eu consegui, eu respeitei, e isso tem feito toda a diferença para mim, porque às vezes a gente acha melhor segurar um pouco, porque quando eu for liberada, vai passar assim, rápido, sabe? E então a gente tem segurado, mas assim, hoje já tirei cuia, já estava muito mais fácil que da outra vez, que ainda o pé ficava mais difícil assim de movimentar, tem sido muito mais fácil. Questão de apoiar, questão de mobilidade. Eu acho que tem sido um dos melhores pós-operatórios que eu tive, assim. E eu tô super feliz, Que bom. deles estarem me acompanhando aqui, sim. A Fernanda, que tá comigo sempre aqui, e também o médico Matheus, que eu vejo ele toda semana. Que massa, Ana, saber que você está nessa rotina legal, né, Cedric? Uhum. E, nossa, muito bom saber. E, Ana, você tem você vai ficar aí nessa recuperação até quando? Tem um prazo para você voltar para o Rio? Como é que tá? Então, que a gente tá. Até a gente vai conversar amanhã com a Mara, mas a princípio, a fase que eu preciso estar com o médico me acompanhando, eu vou passar aqui. E quanto tempo exatamente, eu não sei dizer, mas acredito que não seja tanto tempo, mas é só o tempo que eu preciso do acompanhamento médico de perto, sabe? Que ele esteja a par de tudo que está acontecendo e todas cada, sabe, parte da evolução desse pós-operatório. Então, esse momento que eu preciso que o médico esteja comigo, realmente, o médico, a fisioterapia, eu vou passar aqui. Aí logo quando eu voltar para o Rio, só a gente vai dar seguimento do que é o feedback que eles vão mandar para cá, para lá, no caso, e continuar da forma como estava sendo feito aqui. Nossa senhora, né? É tempo, né, Ana? Não tem jeito, né? Uhum. Tem que ter paciência. Acho que essa é a pior parte, é a parte de ter paciência, que é a mais difícil. Nossa. Ô, Cedric, agora vamos falar um pouquinho sobre a carreira dela, né? Chega de falar de lesão, pelo amor de Deus. Ô, Ana, você é nascida em 2005, né? Você tem aí 19 Sim. aninhos, uma baby, né, Ana, ainda. Então, logo você não tem imagens, por exemplo, da prata da Daniela Hipólito chegando, a prata mundial, né? Daniele chegando no clone lá, todo mundo saudando a medalha dela. Depois o duplo twist carpado e o ouro da Daiane mundial, né? Que foram os grandes estopins, assim, da ginástica artística brasileira, né? Você não assistiu isso porque você ainda, né, era um babyzinho mesmo, mais do que você é hoje. Mas eu queria saber quais foram as suas primeiras impressões do esporte, assim, como que você conheceu a ginástica? Onde é que você bateu o olho e falou, olha, isso é legal? Ah, é que é engraçado, porque assim, eu quando era mais nova, eu não gostava muito de esporte, assim, realmente não gostava. Era muito antissocial, realmente, não batia comigo esporte. Aí eu entrei na ginástica muito por acaso. Tipo, eu acho que eu entrei porque todo mundo queria entrar, porque foi num dia no colégio que eles chegaram e falaram assim: ah, quem quer fazer ginástica? E todo mundo queria. Aí eu falei: ah, eu quero também. Tanto que minha mãe achou muito estranho, que ela falou assim: nossa, Ana, você tem certeza que você quer fazer isso? Você nem gosta de esporte? Aí eu falei: ai, mãe, eu quero. E acabou que foi, tipo, por acaso mesmo, assim, que eu entrei. Eu acho que. E aí, daí, inclusive, eu fui a única que passei no teste no meu colégio, para começar realmente a treinar ginástica na escolinha. E aí, até quando eu cheguei em Curitiba, eu não fazia ideia direito o que era ginástica, o que estava realmente acontecendo. Foi muito assim, nossa, eu cheguei aqui, estão me mandando fazer isso, vou fazer. Foi mais ou menos isso.
Mas aí você foi evoluindo, por exemplo, na sua escolinha. Eu esqueci o nome da sua cidade, claro que eu pesquisei, é no interior do Paraná, mas Telêmaco. não tinha decorado, desculpa. Mas aí, por Sem exemplo, lá problema. nessa escolinha, você já fazia alguma coisa que te destacava entre as outras alunas? Aí alguém ligou para Irina, tá chegando aí no Serginho uma menina que tem potencial. Como é que foi essa mudança? Então, eu sempre fui meio ruinzinha, assim, né? No começo, nossa, eu era muito ruinzinha. Aí minha irmã, ela já tinha entrado na ginástica, ela é mais velha, né, que eu, 3 anos. E ela me ensinava a fazer as coisas, só que assim, não era nada demais, era o básico. Só que naquela época, a Klabin tinha um projeto com o Serginho lá em Curitiba de escola de talentos. E o treinador Júlio foi para Telêmaco para fazer um teste entre as crianças. E naquela época a minha família estava querendo mudar de cidade. E aí coincidiu que o Júlio veio, fez o teste. Novamente, eu fui a única que passei no teste. Eu acho que o que chamou atenção talvez foi força e flexibilidade, sabe? Que eu lembro de conseguir fazer bastante coisa assim de força, eu era muito flexível, muito flexível. E aí eu lembro que ele foi lá, fez teste, eu realmente fui a única que passei. E aí nessa época eu fui para Curitiba para refazer outro teste. E aí fez eu e minha irmã, a gente fez teste, mas ela já tinha 10 anos. Aí falaram, melhor ela, mais difícil ela entrar agora. Mas eu que tinha 8, eles aprovaram e daí eu comecei a treinar lá no Cegim. Ana Luísa, você começou a treinar no Serginho com 8 anos? Uhum. Não, então peraí, que eu tenho um negócio para falar aqui, porque no brasileiro pré-infantil da Ana Luísa e da Júlia, todo mundo parou, porque elas eram as duas meninas que faziam duplo mortal no solo, viu? Exato, eu lembro. A Então, gente, tipo, eu, porque olha aqui, para categoria pré-infantil é 9 e 10 anos, então, tipo, você entrou com 8, ou com 9 ou com 10, eu não lembro quantos anos você tinha, se era 9 ou 10, porque também faz eu diferença. lembro que 10 eu comecei, eu competia já com duplo. Eu Então, lembro disso. foi muito absurdo, então, a evolução, né? Socorro. Foi. Então, mas é que assim, eu era bem ruinzinha mesmo, que eu tô falando, tipo, sem coordenação, muito, muito, muito flexível, e ainda era meio assim, né, meio voada, que eu também não sabia o que eu tava fazendo lá. Então, acabou dificultando um pouco essa evolução no começo. Porém, eu lembro que o Oleg começou a me puxar, às vezes, assim, de canto e começou sabe, dar mais atenção nas coisas que eu tava fazendo. E aí que, tipo, subiu a antena do pessoal e falaram assim, olha, o Oleg tá pegando ela para ajudar e tal, o que será, né? E daí eu acho que eu comecei a evoluir, porque eles começaram a dar mais atenção, eu comecei a evoluir, e eu também tinha, sabe, acho que no começo eu chorava muito e tal, por conta de mudança de casa e tudo mais. Aí quando eu comecei a evoluir, e ficar assim no nível das meninas, que eu lembro que eu olhava pra Júlia e falava, meu Deus, nunca vou conseguir chegar nesse nível. E aí eu comecei a evoluir, comecei a ficar melhor e, consequentemente, parei de chorar e comecei a evoluir. Então quer dizer que foi o Oleg que te puxou. Mais uma ginasta aqui que tem irmão do É, Oleg. sim. Eu lembro pouco dele, mas assim, a gente treinava muito com o Nicolai também. Essa parte de acrobacia mesmo, eu lembro muito de começar com o Nicolai. Hum. Nossa, Jesus. Eu acho que daí, quando pensa falando assim do Oleg, né? Porque às vezes tem uns treinadores que veem uma coisa que os outros não veem. Então, tipo assim, pensando que o Oleg, com anos e anos de experiência, de repente começou a dar atenção. Tipo assim, mas por que o Oleg tá dando atenção para essa menina? Que às Uhum, vezes eu não exato. dou, né? Então, eles veem, o treinador ele vê uma coisa, né? Os mais experientes que às vezes os outros não veem. Então, deve ter sido por aí que aconteceu as coisas, né, Luiz? Pelo que eu entendi. Que foi que eu exatamente quando as coisas fizeram assim, eu não me lembro. Mas eu lembro disso de o Oleg começar a me dar mais atenção assim, porque eu tinha, quer dizer, eu tenho ainda, como posso dizer, potência. Então pulava muito, era muito flexível. Eu fui perdendo um pouco da flexibilidade por conta de ficar mais forte, né? Mas muitas coisas operaram para que eu conseguisse melhorar muito naquela época em pouco tempo. E a gente sabe aqui que
né? A trave e o solo são seus aparelhos favoritos, mas sempre foi, desde o começo, eram os aparelhos que você mais gostava? Eu acho que no começo era mais de época, assim, sabe? Ah, eu tô melhor no solo, gosto mais de fazer solo, tô melhor na trave, gosto mais de fazer trave. Mas, como eu disse, no começo, até pouco tempo eu vou falar pra vocês, mas que eu era meio perdida, assim, tipo, o que que eu tô fazendo? Ai, faz, Ana, tá bom, vou fazer, mas não era tipo, meu Deus, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. Era mais, me mandou fazer, eu tava fazendo. Então, eu acho que meu favorito naquela época, quando eu era menor, era solo por segurança, sabe? Tipo, ai, pra mim é mais fácil fazer solo, então eu gosto mais de solo. Salto também, era tipo, é mais difícil de eu cair no solo, eu gosto mais de solo. Ô, Ana, agora uma coisa legal que me veio à cabeça aqui, né? A gente sabe que vocês, atletas mirins, né? Vocês estão cheias de sonhos, né? E vocês vislumbravam longe. Daniela Hipólito, por exemplo, ela já veio aqui e já falou que ela queria ser campeã mirim do Campeonato Paulista, né? Virou a Daniela Hipólito, né? Uhum. Mas qual que era o sonho daquela Ana Luísa ali de 8, 9, 10 aninhos, aquela baby Ana Lu ali que mal Uhum. sabia o que estava fazendo? Então, eu acho que eu era muito fã da Mariana Oliveira. É difícil falar assim, nossa, tô fã de uma pessoa, mas eu era muito fã dela. Então, assim, pra mim, meu sonho era ser do nível dela, das coisas que ela estava fazendo. Muito tempo, realmente, eu até repetia as coisas que ela fazia e tal. Mas, assim, pensar assim, meu Deus, quero viajar o mundo. Não, tem um momento. Ai, meu Deus, quero ir para a Olimpíada. Também não. Era assim, ai, quero ser boa, quero melhorar. Sabe, quero conseguir fazer o máximo de coisas que eu puder fazer naquela idade que eu tinha. Bacana. E, ô, Ana, agora você foi uma júnior muito promissora, né? Inclusive, a gente falou aqui no início algumas de suas conquistas aqui no início do podcast, quando a gente chamou, mas teve um brasileiro, inclusive, o de 2018, o brasileiro juvenil, né? Que você foi medalha de ouro em todos os aparelhos, exceto a trave. Você saiu de lá com 5 medalhas de ouro, né? Cara, isso é muito incrível, assim. E Uhum. você não conseguiu ouro na trave, mas você foi prata na trave também nesse campeonato, né? E o que que você atribuía, assim, a sua capacidade da época? Você já falou que você Uhum. tinha bastante força, você era explosivo e tinha Uhum. bastante flexibilidade também. Você acha que era essa soma que te deixava ser campeã de paralela e campeã de solo, por Uhum. exemplo? Eu acho que a soma de tudo isso, sabe? Pela linha, eu acho que mais até pela limpeza, talvez. Por eu ser nova e acabava que nessa idade sendo mais limpa que as outras meninas, que se você for colocar assim uma do lado da outra, acabava que isso fazia diferença, né? Tanto pelo trabalho que a gente tinha feito no Cegim, de, de todos os sentidos, de força, de potência, flexibilidade, linha, expressão. Então isso fez toda a diferença, eu acho que para contribuir nessa época e ainda contribui para mim, óbvio, mas especificamente nessa época, acho que isso fazia toda a diferença para mim. Eu também não aproveito, mas consegui aproveitar muito, sabe? Realmente me divertir fazendo o que eu estava fazendo e tudo mais. Nessa mesma época, foi quando você competiu em Gesolo e também foi pro campeonato, né, pro World Classic. Você tem alguma memória dessas competições? O que você lembra dessa época? Uhum. Do DJ Solo, eu lembro que foi a primeira vez que eu saí, tipo, eu já tinha ido para Sul-Americanos, mas assim, fora, tipo, Itália, foi totalmente diferente. Quando você chega assim, você olha para as meninas, eu olhei assim, eu era mais nova, mas tinham meninas assim, 2 anos mais velhas que eu, que já saltavam dupla e tudo mais. Aí você olha e você fala, caraca, eu achava que eu era boa, mas eu cheguei aqui, eu olhei assim, eu falei, meu Deus, tem muito a melhorar, tem muito a evoluir. E fez total diferença naquela época, sabe? Para virar uma chave e eu querer ainda mais, querer melhorar, querer evoluir para chegar realmente no nível dessas meninas. E sobre o Oga, eu lembro que eu me diverti muito naquela competição, sabe? Eu lembro do treino de pódio, foi uma competição super legal que eu não tinha, sabe, um peso, uma pressão em cima de mim e tudo mais. Eu me diverti muito. A gente estava naquela época com o Liukin e o processo foi difícil do camping que a gente fez lá nos Estados Unidos antes da competição,
mas a competição em si foi muito legal. Tenho muita vontade, assim, de viver realmente isso novamente, dessas competições dos Estados Unidos, que fizeram toda a diferença. Tanto que aquela competição que eu fiquei em segundo do solo, eu nem estava esperando. Eu estava, sabe, feliz por estar lá. Aí eu lembro que me chamaram, eu nem tinha escutado. Acho que eu estava deitada, assim. Aí a gente falou, Ana Luísa, é você tem que ir, você tem que ir. Eu falei, o quê? Nem sabia, eu só aproveitei mesmo a competição e me chamaram, eu fiquei super feliz. Ai, Ana, dá pra ver pelas suas histórias que você realmente ficava meio perdidona. Mas é Exato. que esse Woga, você conseguiu uma coisa que eu acho incrível. No solo, né, você foi prata e se sabe de quem que você venceu, né? Esses dias eu tava olhando a foto, eu falei, caraca, eu nem sabia quem ela era. Nem, depois, fui saber ano passado, retrasado. Coitada também. Mas assim, ela é super boa, né? Eu Carla de pretendo cello, né? ficar. O pessoal, quem que tá aqui nesse Exato, bolo? exato. E aí eu falei, pera, mas eu acho que eu já competi com essa menina. Mas vocês sabem, como eu falei, é muito perdida. Eu não. Ai, eu raramente vejo que as outras meninas estão fazendo enquanto eu estou competindo, ou sei lá, eu vou assistir. Eu não sou muito fã de ficar assistindo assim, mas é o que me motiva muito, né? Porque se a gente estava aí desde essa época, né? Dá para eu chegar e até realmente conseguir passar o nível que ela tem feito. A parada é um pouquinho mais difícil, mas, né? Quem sabe nos outros aparelhos. Ah, sim, não. Inclusive, né, a ginasta que foi campeã dessa prova de solo foi a Sky Blake ali, né? É. Sky e Kyla de Uhum. cello que poderiam facilmente ter entrado no time dos Estados Unidos Nessa que equipe, competiu Paris, né? realmente. Infelizmente, Uhum. lesionadas não foram, mas facilmente elas poderiam ter Não, e superado a Ana. tem até uma história parecida, que a Kyla de Cello, ela lesionou, acho que foi o Aquiles também, e ela é muito amiga da Sanisa, e a Sanisa estava prestes a competir, começou a É. chorar, e você estava falando da Flávia. Ah, é Eu verdade. lembrei na hora. Versão Criamos a brasileira. FIC. Criamos a FIC. Exato. Mas eu acho que acaba que olhando para elas assim, a evolução delas por todos esses anos assim, me motivam também, né? Falo, pô, né? Tem que chegar nesse nível para melhor. É uma responsabilidade, querendo ou não, né? Em seguida, essas experiências, né, legais que você teve, aí começou as lesões, né, que foi uma atrás da outra, igualzinho que aconteceu com a Rebeca. Uhum. Ainda em 2018 foi sua primeira lesão séria. Que lesão que foi essa? Como que ela te prejudicou? Acho que foi na coluna, não lembro se foi na coluna, se na coluna foi depois do Mundial. Não, a coluna foi depois do Mundial, mas a minha primeira cirurgia foi no cotovelo, foi na côndilo medial, que é um ossinho que a gente tem aqui do lado. Eu tava treinando, e aí eu tava treinando naquela época, eu tava fazendo preto e meio ao passo, rodante flick duplo. E era realmente, a maioria das vezes que eu me machuco é tipo a última série, a última não sei o quê. Aí eu fui fazer, eu era a última, só tava eu pra terminar, e eu fui fazer preto e meio ao passo, abri muito cedo. Aí como eu tinha que colocar o braço pra continuar o rodante, eu abri muito cedo, passei e coloquei o braço direto. E quando eu coloquei o braço, ele saiu na hora. E aí, nossa, eu lembro que eu dei um grito aquele dia, que eu olhei pra Irina e eu me desesperei muito, 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 porque eu olhei meu braço torto, assim, mas ela chegou, ela foi super tranquila, chegou assim, mexendo meu braço, colocou ele de volta no lugar, e essa recuperação foi super rápida, eu fiz a cirurgia, aí acabou acho que 3 meses depois eu já estava competindo de novo, lembro pouca coisa, assim, mas acabou só que ela me deixou um pouquinho mais fraca nesse braço esquerdo, por conta dessa lesão e eu não ter trabalhado tanto o preparo físico naquela época, né? Mais no braço esquerdo, com mais atenção. Então, eu fiquei meio desregulada, assim, só. Mas, de resto, ficou ótimo. E depois a das costas, que foi depois do Mundial, foi só um repouso, não foi cirúrgico? Não foi cirúrgico porque eu era muito nova, mas eu acabei fraturando a L4, a L5 e a S1. Eu acho que de todas essas lesões foi a que eu mais sentia dor. Foi muito
traumatizante, assim mesmo. Eu acho que depois eu nem queria continuar a treinar, porque foi traumatizante mesmo para mim. A fase que eu passei aquilo, a dor que eu sentia, e eu achei que eu não ia conseguir voltar a treinar. Muita gente falava que eu não ia conseguir voltar a treinar, mas quem me motivou realmente a voltar foi a Irina. Ela falou assim: olha, você tem muito potencial, volta só para você tentar. E aí as pessoas, mas eu não queria voltar, eu voltei e falei assim, pô, só tentar e depois eu saio mesmo, porque não vai dar nada. Aí acabou que eu realmente voltei essa época. E como que era a sua relação com a sua família, por exemplo, nessa época, assim? Eles deixaram para você tomar a decisão ou eles tentaram te aconselhar a qual caminho seguir? Uhum. Eu sempre conversei muito com meus pais, sabe? E eles sempre me apoiaram em tudo, literalmente tudo, assim. Eles sempre estiveram comigo em todas as decisões que eu ia tomar. Nesse momento não foi diferente. E quando eu cheguei, fiz exame e tal, minha mãe super entendeu, me levou no médico e tudo mais. No começo, até minha mãe ficou meio sentida, assim, sabe? Porque foi traumático para mim e acaba que afeta também a família, porque a gente sempre foi muito junto, assim, e você sabe que para uma mãe é difícil ver um filho sofrendo. Só que com o passar do tempo, ela começou a falar assim, pô, Ana, você gosta tanto disso, você tem certeza mesmo que você vai desistir? Ela que começou a falar assim, Ana, vai, volta, vai lá no ginásio, só pra estar lá, sabe? Isso fez toda a diferença. Tanto ela, quanto a Irina, a Eliane e tudo mais, fizeram eu conseguir voltar e, sabe, realmente me curar, assim, desse trauma que eu tive. Eu lembro de ouvir falar, assim, né, na época que não foi fácil, que no começo sua família ficou assustada, parece que até seu pai também, porque foi uma coisa de coluna, então fica um Foi, negocinho meio é, mais uhum. complicado, né? É que foi pesado, assim, na época, né? Mas como eu falei, passei por tanta coisa que hoje em dia eu nem prefiro nem pensar muito. E logo depois veio a pandemia também, né, que foi, Uhum. tipo, que acho que deu uma tranquilizada, talvez, porque você, como era uma lesão séria, acabou que não tava aquele treino pesado, né? Então acho que foi Isso. importante. Acabou fazendo você Foi. descansar Aham. e voltar aos poucos, né? Uhum, uhum. Porque até quando eu voltei a treinar, eu sentia muita dor ainda. Então, a pandemia acabou prejudicando em algumas partes, mas em outras acabou ajudando, né? Então, eu lembro quando eu voltei, já estava muito melhor das costas e tudo mais. Ótimo. E Ana, agora vamos parar de falar dessas lesões e vamos começar a É, falar dos elementos, né? Que eu já passou por tanta coisa, você falou, e agora é, você já está bem, inclusive, né, das costas e Uhum, tal, está passando por outra, mas a gente tem certeza aí que você vai, como você falou, desde o começo, uma característica sua que você tinha era que você era forte, então talvez até por isso essas recuperações deixou você mais resiliente, né? uhum. E assim, pensando agora nos elementos, em tudo que você às vezes já treinou e pretende voltar a treinar, a gente viu os vídeos, né, de você fazendo uma dupla no salto. E como é que foi? Você conseguiu já fazer a dupla só no fosso fechado? Você chegou a testar ela na superfície mais dura? Sim, eu cheguei a testar antes de eu romper o Aquiles esquerdo. Eu estava treinando bem consistente, assim. Eu lembro que eu voltei da Croácia, eu continuei treinando todos os dias, eu estava treinando a dupla, porque a gente sabe que para a equipe do Brasil é muito importante que tenha pelo menos mais uma dupla, não só minha, mas de qualquer outra garota que venha fazer agora, das mais novas. E é muito importante também para mim, né, para minha somatória. Então, eu continuei treinando, fiz nas superfícies um pouco mais altas, e eu também pretendo continuar e evoluir bastante nesse salto, né? mas em competição mesmo você ainda não chegou a colocar, né? Aliás, você acabou de Não. falar que você quer evoluir esse salto, então você ainda acha que vem uma dupla por aí? Eu acho que sim, né? Eu acho que tem tempo aí, consistência mesmo, para que não tenha nenhuma dúvida quando for fazendo oficial, que eu acho que não vai ser um grande problema. É claro que tá aquele medinho, né? Porque
uma dupla e tudo mais. Porém, se tiver consistente, não tem para que ter medo e vai me ajudar sim, tanto vai me ajudar individualmente, né? E Agora me também eu conta vou aqui. conseguir ajudar a equipe. Me conta aqui uma coisa de leigo para ginasta. Você tá lá, vai preparar a corrida, sai correndo, tá vendo a mesa, aproximando, aproximando, aproximando. Chega, vira um rodante, toca o salto e sai girando igual um peão, assim, cara. O que é que você enxerga, assim, sabe? Isso é tão automático, assim, lógico, o treino facilita tudo, né? É muito treino, mas o que você enxerga, assim? Como que é esse partiu? Ah, eu não enxergo nada. A partir do momento que eu vou correndo, às vezes até eu vou correndo, já vou enxergando mais ou menos. Aí eu faço rodante, colocou a mão na mesa, meu Deus, é só pensamento que roda ali na minha cabeça. Eu não enxergo mais nada, só quando eu chego. Ainda mais se for dupla. Ah, pirueta é mais fácil. Chego olhando assim, aí já é mais fácil. Mas dupla só roda meus pensamentos naquela hora. É por isso que os ginastas treinam muito, Ícaro. Agora, respondendo você também, além da Ana, por isso que eles treinam muito, por exemplo, duplo esticado com dupla pirueta, ou duplo esticado com pirueta, porque é a mesma ali, uma sensação muito parecida com a do salto. O Yurchenko, dupla pirueta, por exemplo. Você faz duplo esticado com dupla pirueta na cama elástica, no tumble track, a sensação é parecida. Então, acaba que quando vai para o salto, fica quase que uma memória muscular de tantos É, outros lugares, né? é muito mais no feeling, sabe? Às vezes falha, mas a maioria das vezes sim. Sim, é que a gente sempre fala isso, né? Às vezes algum fã vai lá e vê um treino, vê tipo, fulano está fazendo duplo esticado lá no tumble track, ou na cama elástica. Às vezes é treino de salto. Não quer Não dizer é, nada, né? não é que Exatamente. vai colocar o É, doce, vai pôr o duplo esticado no solo. Não, gente, às vezes está treinando no com o salto. Chico, eu tinha muita dificuldade com piruetas, dupla principalmente. Então, com o Chico, eu comecei a um trabalho diferente, assim, na cama elástica mesmo, sabe? Bem coisa assim, prézinho, para eu começar a me achar e ter mais essa consciência corporal para o salto. Eu fico repetindo duplo, nossa, eu sempre repetia muito, 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 porque eu era muito ruim na dupla. E aí comecei a evoluir, isso que me ajudou a melhorar no salto, ter mais essa consciência, né? Que é muito importante na hora que você tá competindo. E nas barras, Ana? Nas barras você tem uma dificuldadezinha, né? Não é o seu melhor aparelho. E por que você acha isso? É uma dificuldade sua, pessoal? Ou você acha a que você atribui assim, essa dificuldade nas barras? Aham. Eu acho que para mim, até um pouco mais questão de resistência, talvez. Eu gosto de treinar paralelo. Não vou falar que eu adoro, eu gosto de treinar os elementos separados. Série, para mim, é um pouco mais chato, eu acho chato de fazer, mas, né, não tem jeito, tem que fazer série. Porém, eu acho que eu evolui muito, porque eu tinha medo mesmo de fazer paralela, sabe? Era uma coisa que começava, falou em paralela, já ficava me tremendo. Às vezes ainda tem um pouco, mas melhorou muito isso com o Chico, porque eu treino muito paralela com ele. Aí acabou que com também trabalho psicológico e tudo mais, com a psicóloga, eu acabei perdendo um pouco desse meio pavor, sabe, de treinar paralela. E me ajudou muito. Porém, sabe, não é igual solo, que, tô cansada, vou fazer um pouco mais de força e vou acertar. Não, paralela, você tem que ter técnica, você tá cansada, mas você não tem como fazer mais força. Às vezes, se você fizer mais força, acaba te atrapalhando e, e é muito pior. Então, eu acho que acaba que nisso, para mim, é mais difícil, assim. Eu não posso meio que dar meu jeito, eu tenho que fazer a técnica correta e pedir para Deus para acertar. Não sempre, porque eu estava treinando bastante, estava consistente, mas para mim é um pouco mais difícil, assim. Eu sempre deixo paralela por último, porque eu falo, se demorar, pelo menos não vai atrapalhar meu treino. Porque se eu for uma paralela, atrapalha o resto do meu treino, eu fico muito irritada. Ai, Ana, tô adorando isso. E na paralela você enxerga alguma coisa ou você é igual o salto também, que você só você e seus pensamentos direto? Ah, é que no começo eu não pensava nada, né? Aí o Chico começou a falar, você tem que pensar, Ana, como que você vai ter tomada de decisão? Se você, vocês viram quantas vezes a Rebeca mudou às vezes a série, as meninas mudam a Sim. série. Eu falo assim pro Chico, eu falo assim às vezes, Chico, você sabe que eu tenho que acertar, porque para mim tomar uma decisão é mais difícil. Então a gente vem trabalhando muito mais isso nessa parte.
E eu consegui pensar mesmo, sabe? A gente viu essa diferença, realmente, de pensar, falar assim, olha, isso eu consigo fazer, eu não vou me arriscar, se eu não tô aguentando, não vou me arriscar a fazer isso e me machucar novamente, ou qualquer coisa. Então, eu melhorei muito nessa parte de realmente raciocinar o que eu tô fazendo e tomar a decisão nos momentos certos. E eu me orgulho muito disso, porque esse processo me ensinou muitas coisas dessas lesões, né? Então, eu aprendi muita coisa e muito importante foi essa parte realmente da paralela, né? Porque eu não pensava nada e agora eu tô conseguindo pensar pelo menos um pouquinho, assim. Tá saindo, né? Então não é Tá só cabeça saindo, isso. rodando. Ah, que É. legal, Ana. E a trave? Como é que é a sua relação com a trave, assim, né? Se você fosse pensar, por exemplo, o código atual, como que se montaria uma trave para falar essa aqui dá para competir com ela? Ai, é complicado pensar assim exatamente, porque a gente tem uma ideia, né, de como eu eu quero minha trave, a gente vai trabalhar nisso, né. Mas acho que na trave, diferente dos outros aparelhos, é muito mais fácil você ter uma nota de partida mais alta, pelo menos eu vejo assim, porque com as ligações e tudo mais acaba que fica um pouco mais "fácil", entre aspas. Então, a gente tem pensado muito nisso. Meu sonho até 2028 era conseguir fazer o twist de novo, porque é uma coisa que vai me ajudar a evoluir muito na trave, que vai aumentar muito minha nota de partida, assim como rasgado na cabeça, esses elementos na cabeça que ajudam muito a contribuir a série e também a saída de flick-flick, que é uma ligação e tudo mais. Mas é aquela coisa que eu falei, tem que ser a gente tem que montar a série baseada no que eu preciso para que não passe do ponto, porque se eu vou ter que fazer 6 séries por dia, eu não posso fazer, sei lá, 6 twists que vai bater meu pé e vai acabar piorando por conta dessas lesões que acabam sendo crônicas. E eu tenho que fazer todo dia, então a gente tem essa parte de montar assim as séries e conseguir realmente uma nota de partida alta. Até você falando aí dos elementos com o pé na cabeça, eu lembro dos treinos lá no CT, acho que um pouco antes de você machucar as costas, você treinava muito, você fazia muito o Muito. rasgado, o split, Uhum. né, pé na cabeça. E será que, assim, quando você teve. Vou acabar tocando um pouquinho aqui nesse assunto, porque Uhum. com essa questão da lesão na coluna, como é que ficou para depois para fazer esses elementos? Especialmente na trave, que eles valem mais, né? Então, É. Uhum. Eu lembro de conversar com o médico, ele fala: olha, você não vai conseguir fazer de novo os elementos com o pé na cabeça, porque vai forçar muito, é exatamente onde você tem a sua lesão e tudo mais. Mas aí, com o tempo, com o fortalecimento e tudo mais, eu consegui voltar a fazer. Só que por ter mudado o código daquela época, que podia fazer longo na cabeça, espacate na cabeça, tudo rasgado na cabeça, tudo, podia fazer tudo na cabeça, valia mais a pena, né? Agora eu não posso fazer longo e espacar na cabeça. Então, fazem diferença, mas eu tô bastante tempo parada, né? Treino muito por um período muito longo, aí acaba que machuco, daí eu fico mais tempo parada, e isso, querendo ou não, é bom para mim, para conseguir fortalecer ainda mais minha coluna, ganhar ainda mais flexibilidade para conseguir fazer esses saltos novamente. Mas acho que mais importante para mim seria o rasgado na cabeça e o espacate na cabeça para fazer com ligação mesmo. Isso é uma boa ligação. E trave, a gente já entendeu bastante o que você espera, né? Mas solo, vamos voltar a falar de solo, porque você, no solo, é assim, uma ginasta impressionante, né? Você já teve série, por exemplo, que teve duplo twist carpado, 100 mãos, duplo twist grupado, Sukahara e duplo carpado fechando. Então, assim, é uma série bastante difícil, né? Para ginástica de hoje em dia, que a gente vê as minas simplificando mais, buscando mais Uhum. uma execução melhor e simplificando um pouco, né? E você me chega com uma série dessa em 2019, babadeira, assim. Que segurança é essa que você encontra no solo, assim? O que te faz crescer tanto? Eu gosto muito de fazer solo, sabe? Eu acho que é um elemento que eu me sinto livre, que é um momento que eu mais posso expressar realmente a minha ginástica, sabe? Quem eu sou. Ai, eu não sei explicar, é uma sensação boa que eu sinto, sabe? De eu poder realmente usar a minha força, sabe? Mostrar para as pessoas o que eu sei fazer, sabe? Nossa, eu gosto
de ser diferente, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença pro solo, que eu gosto tanto, sabe? Eu gosto muito de treinar duplo escada, como eu já falei diversas vezes, eu adoro treinar solo. Que essas lesões me deixam muito tristes, essa parte me deixa triste por eu não poder fazer tanto quanto eu gostaria, porque é uma coisa que eu gosto demais de fazer. E acaba que eu tenho que treinar o que eu não gosto, que é paralela. Então, solo para mim é o momento que eu mais posso me expressar assim e, e mostrar, sabe, o quanto eu gosto mesmo de treinar. Eu acho que, eu fico, sabe, saltitante assim, de felicidade, quando eu tenho que fazer solo. Então, eu gosto muito mesmo e faz muita diferença para mim solo, e eu sei que eu tenho potencial para fazer elementos mais difíceis e eu vou trabalhar para isso na medida certa, claro, para que eu possa realmente dar o máximo que eu posso nesse aparelho que eu gosto tanto. Ana, pensa aí e fala pra gente assim agora, sem muito pensar, na verdade. Qual série que você imagina para você no ano que vem? No ano que Lançou vem, o meu desafio. Deus. Rápido, é porque assim, a gente. Série difícil ou série mediana? Fala uma série que você acredita ser possível, uma que você gostaria, vai. Fala Calma, uma aqui série A, de repente, que é aquela que seria para o Mundial, e uma série B, que de repente você competiria um campeonato mais com uma dificuldade menor. tá pensando para o Mundial, seria muito legal se eu realmente fizesse Preta ao passo para frente, Tsukahara, sem mãos, duplo twist, talvez seria bom. Pensando para o ano que vem, talvez seria mais difícil eu colocar alguma coisa mais difícil de terceira, então, sei lá, duplo grupado, duplo carpado. Série B, talvez um duplo twist, Tsukahara, duplo grupado, duplo carpado. O trauma do duplicado? Não, mas é porque se for pensar assim, onde que eu vou colocar esse duplicado se eu for fazer a série A? Aí acaba que, né? Será que vale a pena? E você tem bastante No caso. facilidade pro Tsukahara. Você tem bastante facilidade pro twist também, né? Então, Eu gosto muito. Eu prefiro fazer carpado, twist carpado, por conta do meu joelho. Porque ficou um déficitzinho assim no final, sabe? No final, na parte final de dobrar o joelho mesmo. Então, às vezes, acaba que ele fica meio solto, assim, e isso acaba me atrapalhando quando é algum elemento grupado. Por isso eu prefiro fazer carpado. Só que, né, acho que talvez se for de mãos twist, acaba sendo mais fácil, assim, não trabalha muito. Só se for mais Carrara, acaba atrapalhando um pouco mais, porque fica mais solto. Mas também tem trabalhado isso para voltar da forma com que era antes. E os elementos de dança, Ana? A gente já viu que os giros, você já tentou fazer aí uns duplos giros e às vezes não foi validado. Como é que é? O que você pensa dos elementos de dança? Vai mais para os giros ou para os saltos? Tem que ser mais pro salto. Eu não gosto de fazer giro. Me atrapalha. Eu acho que é uma perda de tempo em qualquer momento. Tem que parar para fazer o giro e ainda não vale, né? Um negócio que era para ser D, valer até B, sei lá, né? Então, é chato. Eu não gosto de fazer giro. Porém, eu tenho que treinar, né? Porque não tem outra escolha. Se eu quero ter uma nota de dificuldade alta, eu tenho que fazer giros, e tenho que fazer saltos, e tenho que fazer acrobacias. Então, a gente pensa muito no rasgado com pirueta, né? Claro. Tem treino. Eu tava treinando antes até rasgado com. Não, rasgado com meia, não. Rasgado com pirueta. Sei lá. Algumas coisas que a Flávia até faz, aquele rasgado na cabeça, virando e tudo mais. A gente tem explorado bastante essa parte dos saltos mesmo, para encaixar na série. Isso é uma série com dificuldade boa. a preocupação dos saltos é que eles vêm acompanhados de muito desconto, né? Assim, a execução tem que ser muito limpa para acabar um 0,3 ou um 0,4, não virar um menos 0,1, por exemplo, né? Exato. Mas É chatinho, mas tem que trabalhar. Isso é uma coisa que a gente trabalha também, né? Com o Chico, eu estava treinando bastante essa parte de saltos mesmo. Então, a gente vai continuar trabalhando para fazer a melhor série possível. ótimo. Agora, uma última coisa sobre o solo, prometo. É que não tem como a gente também não falar da sua expressividade no solo, né, Ana? Você é uma bailarina no solo, assim,
E aí eu tenho duas perguntas a respeito disso, assim. Se isso também é uma coisa que te ajuda e te influencia a apostar mais nesse aparelho, né? Essa sua facilidade para fazer a coreografia. E se para 2025, de repente, você está pensando numa coreografia nova? Uhum. É, eu adoro dançar, de uma forma geral, assim, qualquer coisa. E quando eu era pequena, antes de eu entrar na ginástica mesmo, minha irmã fazia balé também. Então, nossa, meu sonho era fazer balé. E acabou que eu trouxe um pouco disso para a ginástica, né? Realmente, porque era meu sonho fazer balé quando eu era criança. E acho que isso acabou influenciando muito até no estilo de dança que eu tenho hoje. E é claro que a gente quer sim uma série nova para 2025. Acho que chega também, né? Até nem eu tava aguentando mais escutar tanto aquela música. Foi legal, mas a gente quer algo diferente, né? Tem que mudar às vezes, sabe? Dar um reset, voltar. E talvez acho que não tanto balé assim, mas algo diferente, uma coisa mais forte, mas também muito expressiva, Um que os passos são diferentes, funkzinho? assim. Não, acho que não. Não é tanto meu estilo, né? Não, não sei, né? Não vou falar que não, vai que né? Mas, né? Tudo bem. Só promete que você vai contar pra gente em primeira mão, quando você decidir como é que vai ser essa Com música sua. certeza. Ô, Ana, você já deu uma olhada, você já sabe alguma coisa ou não é uma preocupação que está na sua cabeça com relação ao novo código de pontuação? Você já deu uma olhada, já trocou uma ideia com o Chico? Tem alguma coisa que te beneficia ou alguma coisa que não vai ser tão boa para você? Eu acho que a gente conversou um pouco, não muito, sobre isso ainda. Tem coisas boas, tem coisas mais ou menos. Tipo, o fato dessas ligações do solo darem muito mais bonificação e tudo mais. Então, a gente tem olhado um pouco sobre isso, mas não se aprofundado ainda, sabe? Para realmente criar as séries. Mas a gente tem uma ideia, assim, do que fazer nesse ciclo. Mas não tem como eu falar muito também, né? Porque eu tenho que voltar a treinar ainda para saber se eu consigo fazer as coisas. Que até eu às vezes falo, Chico, não vou conseguir fazer isso, não. Aí daí ele fala assim, não, você vai conseguir fazer sim. Aí eu treino, aí eu começo a ver, acho que eu consigo fazer. Aí isso me motiva muito, né? Porque eu falo, caraca, eu achava que eu não ia conseguir fazer isso, não, Chico. Aí ele falou, pra você ver, né? Você consegue sim. Então ele enxerga um potencial em mim que muitas vezes eu não enxergo, né? Muito legal você dizer isso aqui, porque eu me recordei de uma outra entrevista sua, num outro canal, e lá você disse, o jornalista te perguntou se você iria aposentar agora, após Uhum, a última lesão, e você disse, olha, eu não vou lembrar exatamente as palavras, tá, uhum, Ana? Mas foi mais ou menos isso. Eu não vou aposentar não, porque eu posso fazer muito mais do que eu já fiz, o Chico já me provou isso, né? exato. Durante os treinos, né? Então dá para Uhum, ver assim que o Chico é uma pessoa que ele não só te treina, mas ele te incentiva mesmo, né? exato. Eu acho que, nossa, quando eu mudei pro CT, assim, eu tive totalmente uma visão nova de treino, sabe? Porque eu tenho muito, parece que muito mais vontade de estar no ginásio e realmente de treinar. Porque ele tem me mostrado que eu posso chegar em um lugar que eu não acreditava. Só que de pouco em pouco as coisas têm mudado. Isso faz muita diferença para mim. Por mais que não tá competindo, não tá fazendo isso, mas dentro do ginásio eu tenho visto a evolução e visto que eu posso chegar em lugares assim que nem eu imaginava. Mas como as pessoas acreditam muito em mim, então por que que eu não vou acreditar? Ai, que lindo. Torcemos muito para isso. Ô, Ana, agora o papo já vai caminhando para o final, né? Vamos dar uma descontraída ainda Sim, maior aqui. E queria falar de algumas curiosidades, né, a respeito de Ana Luísa Lima, né? claro. É, a gente quer saber quem que é aquela Ana que não está suja de magnésio, né? Que não está lá girando na paralela, não está saltando, não está lá misturada com os colchões. A gente quer saber quem é essa menina que está aqui com a gente. Claro. E eu vou começar uma pergunta, aliás, eu vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza assim, que muito fã de ginástica já se perguntou, né, muito fã seu, inclusive, já se Sim. perguntou. Aposto que muita gente repercute esse apelido, mas ninguém sabe a origem de Prima. Por que Prima? É engraçado que eu estava fazendo essa pergunta para os meus pais alguns dias, porque eu falei assim, cara, tanta gente me pergunta e eu não estava sabendo responder.
Aí a gente acabou lembrando que, assim, pra quem não sabe, minha família é bem grande, principalmente por parte de pai. E muitas vezes, assim, quando eu ia visitar a minha família, eu encontrava, assim, primo que eu nem fazia ideia que tinha. E todo mundo falava, ai, prima, que não sei o quê. Vinha chegar em mim e falava, ai, prima, não sei o quê, Suza, prima, não sei o quê, te segurei no colo, essa criança lembra? Ah, não lembro. Então, todo mundo chegava em mim e falava, ah, você é minha prima. Aí eu falei assim, caraca, quanto prima eu tenho mesmo, né? Que eu nem imaginava. E acabou que, assim, pra evitar esse constrangimento de tipo, ai, não sei quem é, aí eu comecei a chamar de primo. Só que isso acabou, né, acho que saindo um pouco do controle, e eu comecei a chamar também amigos, tipo, ai, tem meu sobrenome e é da minha família, é primo. Então eu comecei a envolver isso e não sei em que momento, assim, saiu fora do controle e tá desse jeito, mas eu adoro, eu acho muito engraçado e eu gostei assim, nossa, minha família é muito grande. E é assim que eu levo essa brincadeira, né? Isso é bem coisa de mineiro, sabia disso, né? Ah, não Você também sabia nasceu. não. Minha filha, aqui em Minas a gente é assim, acho que eu sou mineiro, Cedric também, né? Aqui é todo mundo famílias gigantes, assim e tal, É, todo mundo é exato. primo, todo Ah, mundo eu é gosto muito de parente. Minas. É que assim, acho que aqui eu me senti muito, muito, muito acolhida pelas pessoas, muito, assim, pelo clube. Então, caraca, eu ando lá. O pessoal fala assim: Nossa, Ana, como que você conhece essa pessoa aqui? Tô 10 anos aqui no clube, não, nem sabia que essa pessoa agora é sua amiga. Eu falo: Pois é. Eu consigo fazer amizade aqui muito fácil. Então, eu aproveito muito quando eu tô aqui. Os mineiros são muito simpáticos. Ai, que bom, a gente é mesmo. É mesmo. Ganhou nosso coração. Eu Ô, adoro Ana, destacar. aqui, você é do interior do Paraná, mas é contratada do Minas e Uhum, treina no Rio de Janeiro. Como é que é essa confusão de lugares, assim, né? uhum, Quais os compromissos que você tem com Minas? Quais são os compromissos que você tem com o Rio de Janeiro, com o COB? Tipo, uhum. você tem que, sei lá, passar um tempo no Minas, tem competir estaduais? Como que é toda essa relação e também essa relação com sua família também, que no caso, né, eu não sei Uhum. se tá com você, se continua no Sul, como que é tudo? Então, minha família ela continua morando em Curitiba, na verdade. Eu morei mais tempo em Curitiba do que eu morei realmente lá no interior. Então, aí eu mudei para o Rio. O Minas, ele me acolheu assim de uma forma que nem eu esperava, igual eu contei para vocês. E também foi um dos motivos a gente ter escolhido Minas, porque ele teria essa liberação para eu continuar treinando no Rio. Eles continuam me apoiando, treinando no Rio, enquanto eu faço parte do Minas. E é claro que, assim como eu tenho que cumprir as minhas obrigações lá no Rio, eu tenho que cumprir minhas obrigações também com o clube. Então, de tempos em tempos, eu acho que parece confuso, mas para mim é muito mais fácil, porque a gente se ajuda, assim. São duas coisas diferentes, mas que acabam se tornando uma, porque eles têm. A estrutura é muito boa, tanto daqui quanto do CT. Então, quando eles precisam conversar, conversa aqui diretamente. Eu fiz daqui com o fiz lá do CT, é técnico, médico, tudo. Então, duas coisas acabam se tornando uma só e acaba que fica muito mais fácil para mim, que eu tô recebendo um tratamento ótimo dos dois lados, né? Que bom, mais uma curiosidade, quando você treina no Minas, quando você tem que voltar, você treina com o Antônio. Isso. Eu treino aqui no Minas com o Antônio. Legal. E você tem alguma, assim, tem algum, fora os brasileiros, tem algum outro compromisso? Tipo, Ana, você tem que representar o Minas nisso e nisso, ou às vezes algum evento, alguma coisa, como que é? Dependendo mais, acho que mais evento, às vezes, do que realmente, tipo, as competições nacionais. Obviamente, as competições nacionais, mas fora isso, mais eventos. O Minas, ele me apoia muito, assim, sabe? Lá no Rio, eles sabem quanto é importante eu estar lá treinando. Com o Chico, com as meninas. Então, acaba que passo muito mais tempo lá do que aqui. Esse ano acabou sendo um ano mais diferente, né? Por conta dessas lesões. E quando não tem ninguém no CT, eu venho para cá para continuar o processo de treinamento e preparo físico e físico.
Então, como eu fiz a cirurgia aqui também, eu tô passando mais tempo agora no Minas, mas comparado ao tempo que eu fico no Rio, eu passo muito mais tempo no Rio do que eu realmente passo no Minas. E eu recebo muito esse apoio de lá, sabe? Realmente, do Minas e do CT. Nossa, e acaba que você com o pessoal do CT, né, e com as meninas, você acaba construindo uma família ali, né? Exato. Especialmente vocês meninas, né? Quem tem a sua idade Uhum. um pouco pareada, né? E você vai acompanhando elas ali, né? Eu queria que você contasse um pouquinho de como que é, né, essa relação de vocês do CT, como é que vocês se ajudam fora do CT também, como que é a vida social de vocês juntas. Uhum. Então, quando eu fui pro CT, mudou muito, assim, a minha visão de muitas coisas, sabe? As meninas são muito experientes em tudo. Eu não senti tanto essa diferença de idade, por exemplo. A Jade acho que tem 14 anos de diferença e muitas vezes não parece. Então, foi super legal, realmente. Eu vejo elas como minha família, porque a maior parte do tempo eu não vejo minha família, porque eles estão em Curitiba. E acabou que o CT foi meio que um refúgio, assim, porque a gente vê o cuidado de todo mundo, não só das meninas, como do Chico, fisioterapia, preparo físico e tudo mais. Me senti muito acolhida por eles, então eles são realmente minha segunda família. Eles me apoiam da mesma forma que a minha família me apoia, me ajudam da mesma forma. É muito legal estar com as meninas, ver também como elas levam a vida delas, de fama, agora, né, ainda mais. Eu me divirto muito, eu falo assim: "Ai, Flávia, vamos fazer tal coisa", ela: "Vamos". Tudo que eu falo, principalmente pra Flávia, eu falo assim: "Flávia, vamos fazer tal coisa", ela fala: "Vamos". A gente, sabe, sempre tá juntas, sempre apoiando umas às outras, ajudando também. Teve uma época que eu estava bem mal, assim, eu não queria sair, eu lembro que a Lohane me levou para aniversário de festa da família dela, eu conheci a família dela toda e tudo mais. Rebeca também, a gente sai juntas, Jade, mas principalmente com a Flávia, a gente tem mais isso de tipo, bora fazer tal coisa? Bora, e a gente vai. Então é muito bom. Eu sinto realmente como se a Flávia fosse minha irmã mesmo, mais velha. Então, a Flávia é sua BFF. Com certeza. Eu Que confio bacana, muito, bacana muito, saber muito disso. nela. Uhum. Ô, Ana, e assim, né, essa experiência no CT ela é muito boa, né, para você, assim, você já falou que é bem interessante, assim, e assim, a gente não sabe exatamente, assim, né, como que funciona essa entrada, assim, no CT. Foi muito legal que o CT te acolheu, foi num momento que eu acho que você estava sem clube, acho que você tinha saído do CEGIM, não tinha onde treinar, mas Sim. você era uma ginasta importante, mas agora com tanta renovação de meninas vindo, assim, essa entrada de novas meninas no CT, ela é algo que preocupa ou motiva vocês que já estão lá, essa Hum, nova Eu geração? acho que motiva mesmo, sabe? Não vejo isso como uma preocupação. Eu acho que todo mundo mostra seu potencial e acaba que, como eu falei, a gente sabe o dia a dia de cada menina e por isso que a gente torce muito uma pelas outras e vai fazer muita diferença isso numa equipe, quem sabe olímpica, mundial, você realmente conhecer sua equipe, saber o que cada uma tá passando. E vai motivar, obviamente, porque, como eu falo, tem a Rebeca, a Jade, a Lohane treinando do meu lado, a Flávia, eu falo assim, pô, não posso ficar para trás, eu quero conseguir treinar, fazer as coisas que elas têm feito, conseguir conquistar o que elas têm conquistado da mesma forma. E eu acho que também não vai me motivar, como vai motivar também as outras meninas, que independente de quem for que entre agora nesse ciclo, vai fazer toda a diferença, vai ser um clima muito melhor. E é isso. Fico ansiosa e a gente pode crescer juntas dessa forma. Que bacana, Ana. Bom ver essa sua maturidade. É isso aí. Essa é Ana Luísa Lima, Cedric. Ana, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no podcast. Foi muito legal ouvir você falar da sua história, né, das partes difíceis, né, que foram as lesões, mas também de como que você ama ginástica, né, como que você tem memórias tão legais, tão positivas. Então, a gente queria
Muito te agradecer mesmo, obrigado pelo seu tempo. Espero ter você de volta. Isso. E agora eu queria que você... deixa eu falar uma coisa curiosa. Claro, claro. Lembrei aqui, vou mandar aqui. Que quando você estava falando Manda. aí das primas, né, desse negócio aí, eu lembro de, acho que 2018, não sei se foi 2018 ou 2019. A gente estava lá no CT e, enfim, a Ana estava no Sejinha ainda. Aí a Carol, que era a treinadora dela, ela chegou lá no momento toda estressada, falou, Cedric, quem que é ginástica, não sei das quantas, ela falou o nome de algum desses grupos de ginástica, Aham. que eu peguei e falei assim, eu não sei, tipo, né, porque como eu sempre tive o blog, ela achou que eu sabia, mas eu juro pra você que agora eu não lembro, era algum grupo do Aham. Facebook que já era fã da Ana Luísa, e aí eu não sei como eles entraram, pegaram e conseguiram falar com ela, aí ela chegou no meio do treino e falou assim, tipo, foi no meio do treino pedir pra Carol, fulano tá lá fora com uma cesta de presente. Você lembra disso? Eu lembro. Ela tem fã! Gerou um estresse, tipo assim, nessa época que ela já era novinha e quietinha, porque eu vou te falar que Aham. a Júlia e a Ana Luísa, na época que elas treinavam no Sejinha, elas entravam muda e saía calada no treino. É mesmo. Aí, Mas né. não, enfim, a Carol chegou toda estressada assim, porque tipo, ela pediu para no meio do treino ir lá de fora receber uma galera que tava lá para ganhar os presentes, enfim. É mesmo. Meu Deus. Cara, eu lembro disso. Então, porque, tipo, eu era criança, assim, né? Eu não via maldade. Falei, mas eu também não tava esperando que eles iam aparecer lá na porta do ginásio, pra ser sincera. Então, eu aprendi muito com isso, né? Sei que hoje em dia eles falam assim, não pode contar as coisas pra Ana, porque senão ela vai contar pra todo mundo. Elas falam assim, pros de infância. Eu falo, calma, também não é bem assim. Também não é bem assim. Eu vacilei aquela época, eu vacilei. Mas agora eu sou uma nova mulher, tô mudada. Gente, não dá pra todo mundo ficar batendo lá na porta do CT também. Eu acho que você tinha naquela época aqui, uns 15, 14? Não, era mais nova. 2018, acho que eu tinha uns 13 anos. Eu lembro disso. E aí, tipo, a Carol, Gente. foi uma situação muito engraçada. Mas depois ela gostou, tá? Porque ela ganhou presente também, todo mundo gostou. Sim, porque tipo, as que já eram muito promissoras, assim, né? E conhecidas por causa dos brasileiros, e já começou a chamar a atenção ali dos de infância. Então, aí começou a ter os camps e de repente eu saía, né? Você tava no camp. Então, alguns fãs do Rio foram lá levar esse presente, mas eu lembro de. Assim, agora a gente tá rindo, mas na hora assim, a Carla tava brava e tal. Foi. Ela ficou muito brava. Eu lembro dela me chamar pra conversar aquele dia. Mas aí depois deu tudo certo. Eu acho que tem a foto até hoje, desse dia aí. Elas ficaram esperando lá fora. Depois você posta pra gente ver quais de infância. Eu não lembro, sinceramente eu não lembro. Eu não lembro. Eu não lembro. Não lembro mesmo. Mas esse dia foi. Eu fiquei nervosa, né? Brigaram comigo. Mas aí depois deu tudo certo. Mas, Ana, e agora. Ana, você é uma figura. Né? Enfim, Ana, e agora só para finalizar mesmo, né? Tem alguma coisa que você não falou e que você gostaria de falar, deixar aqui para as pessoas que estão ouvindo a gente? Eu acho que agradecer o carinho que todo mundo tem por mim. Isso tem me motivado muito, porque por mais que eu sempre pareça estar alegre, feliz, nem sempre é dessa forma. É muito difícil, é pesado levar esses processos comigo, mas eu tenho em mente que eu vou fazer isso da forma mais leve possível. E por mais que às vezes vocês pensem que não, vocês têm me ajudado muito, as pessoas que têm me apoiado e tem feito total diferença na minha vida, não só vocês, os fãs e tudo mais, mas como meu clube, como minhas amigas, o pessoal do CT. Nem eu imaginava que eu ia ter, sabe, esse carinho tão grande, que as pessoas têm esse carinho tão grande comigo. Até eu me surpreendi, assim, dessa forma com que o clube tem cuidado de mim mesmo, Minas. É fora do comum até, gente. Parece que não, mas tem feito muita diferença na minha vida. As pessoas realmente têm cuidado de mim, assim, como se fosse, sei lá, algo precioso que nem eu imaginava. Então, realmente quero agradecer a todo mundo que está comigo nesse processo
e tem me motivado muito a melhorar cada vez mais e mais e mais. Eu pretendo, sabe, realizar todos os meus sonhos dessa forma e, enfim, eu acho que realmente agradecer pelo cuidado que as pessoas têm comigo, mesmo estando na pior, mas logo eu vou estar na melhor. Então, é isso. É isso aí. Ai, Ana, Obrigada também. parabéns. Eu que agradeço vocês. Agradecer também o Minas Tênis Clube, né, que disponibilizou você para poder participar aqui dessa edição do podcast, né? O pessoal do Minas foi super carinhoso com a gente. Muito obrigado, João. Obrigado, pessoal. E é isso, Ana. Que a sua profecia concretize, que daqui a pouco você fica até assim, ó, com o pescoço tombado, de tanta medalha pendurada nesse pescoço. Exato, né? Vamos ver. Tô ansiosa por esse momento. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Quem ainda não segue o Gymblog Brasil e o Gym Podcast Brasil no Instagram, é só procurar lá para seguir a gente. A gente está lá diariamente conversando sobre ginástica, apresentando tudo e contando tudo o que acontece nesse universo que a gente ama tanto. A gente também tem uma comunidade no WhatsApp que a gente dialoga o dia inteiro, assim. É pauta que não acaba mais. Se você entrar lá, você vai ficar até perdido. Não é não? E a gente está sempre por aqui também. No YouTube e no Spotify com o Gym Podcast Brasil, trazendo as maiores personalidades do esporte e também discutindo muitas questões técnicas desse esporte que a gente adora. Não é isso, Cedric? É isso, gente. Muito obrigado. Não deixe de acompanhar a gente aqui e não perde o próximo episódio, que ele está muito, muito legal. Ok? Então, beijo, Ana, beijo, Ícaro. Beijo, e até a gente. próxima. Obrigada. Tchau. Tchau. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil.